O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que busca prevenir casos de suicídio por meio de incentivos aos cuidados com a saúde mental. E é necessário que a pessoa com a ideação suicida reconheça que precisa de ajuda e busque tratamento com profissionais adequados, como psicólogos e psiquiatras. Bom, estamos recebendo hoje aqui no Jornal da TV Noroeste Dr. Fernando Fernandes, ele é psiquiatra. Vamos abordar um tema importante com relação ao Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Dr. Fernando, seja bem-vindo ao Jornal da TV Noroeste. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós estamos aqui no mês Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. Esse tema, existe um tabu em cima com relação ao suicídio, as pessoas comentar sobre esse tema. Existe esse tabu ainda, doutor? Ainda existe. Tá certo que, como um navio quebra-gelo, a campanha do Setembro Amarelo, desde 2014, 2015, vem desmistificando esse tema, mas existe ainda um tabu, muitas pessoas têm receio, é um tema que até para quem é estudioso no tema, ele é um tema que denuncia muito a nossa, aquela falsa onipotência. É um tema que mostra a nossa fragilidade, por um lado, né? E por outro lado, muitas pessoas, por desconhecimento, preconceito e tabu, também não gostam de abordar. Então, a campanha ela é muito bem-vinda nesse sentido, de fazer o tema deixar de ser um tabu. E, obviamente, o objetivo é divulgar formas de prevenção do suicídio e acolhimento daquelas pessoas, né, que estão em vulnerabilidade, assim como as suas famílias. Quais os sintomas que a pessoa começa a apresentar que está nesse caminho? Olha, um dos pilares da prevenção de suicídio é a detecção precoce e tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos, porque a imensa maioria dos casos de suicídio estão atrelados a algum transtorno psiquiátrico. Tem pesquisadores que apontam 90%, outros 96,8%, quase 97%, e há pesquisadores que falam que virtualmente 100% dos casos estaria associado a algum transtorno psiquiátrico. Então, é reconhecer os sintomas precocemente e, obviamente, ter acesso ao tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos. As pessoas falam, bom, como reconhecer isso? Eu acho que ninguém precisa ser psicopatologista, ninguém precisa ser psiquiatra ou psicólogo para reconhecer sinais de transtornos psiquiátricos ou de sofrimento psíquico. Uma pessoa que ficou mais isolada, uma pessoa que mudou o comportamento dela, uma pessoa que tinha um rendimento nos estudos e no trabalho e passa a não a ter, uma pessoa que está mais irritadiça, isso gera raiva e afastamento das pessoas, quando muitas vezes a pessoa precisa, justamente, esse é o momento que ela precisa de mais ajuda. Então, mudanças de comportamento nas pessoas chamam a atenção. Para uma pessoa que pode estar passando por um problema na vida, pode estar diante de um sofrimento psicológico ou até mesmo de um transtorno psiquiátrico. Então, essa atenção é muito importante, principalmente nas pessoas mais próximas, né? Mas também em outros ambientes, não só nas pessoas mais próximas, como família, amigos próximos, também ambientes de trabalho e ambientes comunitários. Esse olhar para o outro é bastante importante. Então, reconhecimento do sofrimento psíquico, em primeiro lugar, ou quem sabe até de um transtorno psiquiátrico e encaminhamento para um tratamento. Outra coisa é o fortalecimento de vínculos. Uma pessoa muito solitária, uma pessoa que não tem vínculos legais na família, uma pessoa que não tem vínculos legais no trabalho, na comunidade, na igreja e assim por diante, quanto mais solitária é uma pessoa, maiores os riscos. E entre os transtornos psiquiátricos, o abuso de substâncias, associado ou não a outros transtornos, é bastante importante. Então, todas essas coisas são sinais que podem denotar que a pessoa pode estar em risco. Algumas apresentam mais, outras menos, e algumas nem mesmo apresentam sinais. Mas, como eu falei, nunca todas as variáveis estão ao nosso controle. O suicídio é uma coisa muito complexa. Porém, atentar a esses sinais pode ser decisivo em alguns casos. Com relação a estes sinais, eles se apresentam mais no jovem, no adolescente, no adulto, no idoso, ou isso não tem com relação à idade? Não, todas as idades são suscetíveis. Obviamente, por exemplo, na infância é mais raro, mas desde a adolescência até a idade mais avançada, o suicídio ele é uma causa de morte importante, ele é uma causa de morte proporcionalmente mais importante em adolescentes, principalmente adultos jovens, do sexo masculino.
mas pode estar presente em qualquer sexo, em qualquer idade. E uma atenção especial, né, aos adolescentes, principalmente do sexo feminino, elas tentam mais o suicídio. E no caso dos idosos, a letalidade dos meios costuma ser maior, então há menos tentativas para cada suicídio consumado. Então, todas as idades têm as suas especificidades e merecem atenção. E um tratamento com um especialista nessa área salva vidas, recupera, evita uma tragédia. Não é isso, doutor? Exatamente, né? Eu acho que é papel de todos nós, Gregório, a gente estar atento às pessoas ao redor, para prestar um apoio emocional, estar presente para ouvir, estar presente do lado, simplesmente para dar um apoio e recomendar que essa pessoa busque uma ajuda especializada. Tem gente que fala, mas eu não sei o que fazer. Esteja do lado, ouça, mostre-se solidário, deixe a pessoa falar da dor dela e num segundo momento, recomendar que ela busque uma ajuda especializada. Eu costumo fazer uma comparação que cai a ficha de algumas pessoas, que é assim, imagina que uma pessoa está falando assim, gente, estou com uma dor no peito, está me dando uma falta de ar, está indo para o braço, está meio esquisito, qualquer um vai falar, olha, eu não tenho a mínima ideia do que está passando e como te ajudar, mas isso pode ser um problema do coração, vamos chamar algum especialista, vou com você no pronto-socorro, etc. Engraçado, nesse caso, é um caso grave, agudo, sério, mas que as pessoas não se sentem tão incapazes, né? Você não é um especialista, você não vai saber fazer um diagnóstico, uma intervenção, mas você vai saber prestar um apoio imediato ali. A mesma coisa acontece no sofrimento psíquico, mas por uma série de motivos as pessoas se sentem mais incapacitadas. Mas não, a gente tem que estar apto a reconhecer a pessoa em sofrimento e recomendar ou até ajudar ela, levando essa pessoa para que ela encontre uma ajuda especializada. Agora, cada caso tem que ser acompanhado, né? Tem vários segmentos, né, doutor? Com relação a preconceito, a um luto de alguém, não sei, um fim de relacionamento. Isso tudo pode gerar, né? Esse caminho, ou não? Sim, é um caminho muito complexo. São muitas as vias pelas quais as pessoas podem chegar nesse desfecho trágico, né? Por exemplo, como o senhor falou, um luto complicado é um fator de risco para a pessoa adoecer por depressão e pode até chegar nesse desfecho tão triste, né, e trágico. Uma doença orgânica, por exemplo, quando a pessoa já está desenganada, quando a pessoa tem um prognóstico reservado, isso pode levar a uma depressão, que pode levar a isso, o abuso de drogas pode levar a isso. Existem muitos fatores, tanto de risco quanto de proteção, que combinados podem levar a isso. Como eu falei, existem casos que nos deixam muito perplexos, que a pessoa às vezes não deu nenhum sinal, isso aconteceu num momento de impulsividade. Então, Gregório, é um fenômeno muito complexo. Ao mesmo tempo que nessa campanha a gente convida todas as pessoas a terem uma atenção maior aos fatores de risco nas pessoas que estão ao redor, nunca todas as variáveis estão à nossa mão. E ajuda especializada e personalizada, ela é necessária, porque algo que vá diminuir o sofrimento e risco numa pessoa, não é o mesmo na outra. Porque a pessoa precisa de um tratamento adequado para a condição que ela está apresentando, que está levando ela a esse risco. Doutor Fernando Fernandes, psiquiatra, fala direto de São Paulo. Prazer tê-lo aqui conosco. Uma entrevista muito importante, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. O senhor tem mais alguma complementação nesse tema? Olha, não, eu acho que eu falei aí o essencial que as pessoas precisam saber sobre o tema e eu convido as pessoas para o engajamento, para conhecer melhor sobre o tema e para ter um olhar mais atento às pessoas ao redor que podem estar em sofrimento. Apenas na pirâmide das pessoas em risco, apenas o topo encontra o profissional. Então, na base, estamos todos nós, e eu me coloco junto com vocês, observando as pessoas ao redor para prestar esse apoio. Muito obrigado, doutor Fernando Fernandes. Muito obrigado.